Você, nesse momento, dá like, se inscreve e compartilha. E vamos ao nosso tema principal aqui, sem aval dos militares, né? Na verdade, sem aval dos militares para o teste, né, promovido ali pelo TSE para a aprovação do código-fonte, a segurança do código-fonte das urnas eletrônicas. Vamos explicar bem isso a partir da matéria em si. Essa matéria, a fonte está aqui no canal, desculpe, no portal Pátria Digital, que é base aqui para nós, que você encontra na nossa página patriadefesa.com.br. Convite rejeitado. Militares não vão comparecer ao evento de teste das urnas promovido pelo TSE. Preste bem atenção para você poder entender do que se trata. O Ministério da Defesa avalia como dizer à Corte que considera sistema eleitoral falho. Não é o Moisés. E também é a fonte da matéria principal que eu vou trazer aqui para você, que baseou essa matéria, tá? A fonte, já vou antecipando, é o jornalista Junqueira, lá da CNN. Tá? Ele traz a matéria em detalhes. Eu não posso colocar o vídeo aqui, mas trarei o áudio para você conferir aqui na íntegra sobre a análise deles. Se eu concordo ou não com a análise é outra coisa. Eu estou trazendo aqui o relato deles. E eles citam, inclusive, o general responsável pela conexão entre o Ministério da Defesa e o TSE. É uma denúncia? Não. É, na verdade, uma constatação por parte das Forças Armadas sobre o tema. Vamos entender isso aqui? Tá? Eu já vou adiantando logo para você, vou dar spoiler logo. Quem está achando que as forças estão se omitindo ou algo do tipo, eu já vou antecipar para você que não se trata disso. Né? Quem deu essa notícia tentou distorcer isso, principalmente a emissora lá. Na verdade, as Forças Armadas entendem a importância que tem e resolveram não participar do teste, porque, pelo menos ao que a própria força entende, a forma com que está sendo feito o teste não apura a devida segurança do pleito, do processo. Pessoal, eu tenho que ter muito cuidado para falar desse tema. Esse conteúdo ele leva a uma série de prejuízos aqui para o canal. Eu trouxe aqui para esclarecimento de vocês. Tá? Inclusive, eu notei que outros produtores de conteúdo não querem falar, ou porque talvez tenham pretensões eleitorais, enfim. E isso dá castigo no Brasil hoje. Você simplesmente levantar a hipótese que um sistema que está há 30 anos funcionando precisa de aperfeiçoamento. Né? É um negacionismo que é feito por parte do sistema. Então, eu peço para vocês bastante paciência para entender. Tá? Então, vamos lá. Convidados a participar de teste público de segurança nas urnas eletrônicas, as Forças Armadas recusaram o chamado do TSE. O teste ocorre nessa semana. Já está ocorrendo, inclusive. Tem matéria aqui. Tá? Para os militares, o evento dará segurança necessária para atestar que o processo de votação vigente no país é confiável. Isso é a matéria que está dizendo lá. Que a fonte é a própria CNN. Deixa eu explicar uma coisa. Se os militares não querem participar, porque isso daria à sociedade a impressão de que os militares chancelam a segurança, é porque eles entendem que não há. A imprensa está divulgando isso como se o presidente estivesse mandando. Não é verdade. Inclusive, eu vou trazer aqui o vídeo. Essa polêmica é um pouco mais longa e deve ser debatida na sociedade, com todo respeito, sem muita paixão, mas compreendendo a questão pragmática da coisa. Tá? Daria credibilidade à urna, hoje contestada por militares, que como o presidente Bolsonaro, aí eles tentam colar que o problema é o presidente, não é verdade. Eu estava presente, eu posso trazer aqui, eu estava presente no evento, onde estava, dentro do Palácio do Alvorada, onde estava lá o presidente, estava o ministro da Justiça, que também é delegado da Polícia Federal, estava lá o general Heleno, estava o general Ramos, vários outros ministros também e autoridades. Havia, ao lado do presidente, um membro das Forças Armadas da área de inteligência que fez a explanação sobre um fato que ocorreu sob demanda do próprio TSE. Tudo que eu estou falando aqui é fato, que pediu investigação e participação da Polícia Federal, à época, para 2017 ou 2016, sobre como poderia aperfeiçoar o sistema. E a Polícia Federal, em relatório, apresentou que havia uma série de aperfeiçoamentos necessários. Olha o tom delicado que eu estou usando aqui para você entender. Tá? Isso é um relatório da Polícia Federal. Foi trazido esse relatório à cena nacional pelas mãos do próprio ministro da Justiça, o Anderson Torres, que é delegado da Polícia Federal. Eu estava no evento, e não estava só eu, não era um evento exclusivo, não.
existiam pelo menos ali 40 ou 50 repórteres de todas as mídias, inclusive, aliás, principalmente da mídia mainstream. Eu vou trazer essa imagem, inclusive, para você aqui, para corroborar, porque eu trouxe o assunto, porque eu estou acompanhando desde o início. E ninguém está aqui para denegrir a imagem de ministro, nem do sistema eleitoral. Talvez, sim, deva ser combatido a falsa virtude que o TSE está querendo vender de que é perfeito. Não é. Nenhum sistema eletrônico, pessoal, a NASA é invadido, o Pentágono, os sistemas de bancos das maiores empresas do Brasil, do mundo, aliás, são passíveis, né? Até rede social, tudo é passível, já que está disponível para que pessoas possam manuseá-lo, né? Então, é passível sim de correção e você tem que, mês a mês, você já observou, por exemplo, você tem o seu computador, até o celular, a todo tempo você tem que baixar uma atualização. Normalmente, dentro dessas atualizações está incluído uma série de aperfeiçoamentos de segurança. Tá? E a segurança, às vezes, é no código do equipamento e, às vezes, é no procedimento. O que significa isso? Vamos dar andamento aqui. Agora o Ministério da Defesa avalia como dizer ao TSE que considera o sistema de votação vulnerável. Aqui nós fizemos questão de transcrever a matéria, para não dizer que nós estamos aqui causando algum tipo de manipulação. Tá ipsilitre ali a matéria. Inclusive, vou colocar o áudio para vocês do jornalista da CNN. É horrível. Nós, como cidadãos legítimos do Brasil, temos que recorrer a matérias feitas jornalísticas por uma emissora que, por exemplo, a gente sabe que, primeiro, não tem base no Brasil, muito menos interesse aqui nas nossas cores verde e amarela, é a soberania nacional. Aliás, passa o dia inteiro combatendo o governo eleito por nós. Mas parece que o sistema só permite a chancela do inimigo externo. Quando é um cidadão brasileiro a quem o sistema deveria prestar conta, aí nós viramos inimigos. Então, vou usar aqui, né, por utilidade, por utilitarismo, estarei usando dessa prerrogativa e desse recurso aqui, inclusive recurso retórico. Agora o Ministério da Defesa avalia como dizer ao TSE. Não tem que avaliar como dizer, é um fato. O TSE convidou as Forças Armadas, pelo que parece aqui nas palavras do general, o general, eu vou até antecipar o general Heber Portela, que está responsável pelo Ministério da Defesa, ele tem que estar preocupado em como dizer para o TSE, tem que estar preocupado em explicar isso para a população. E a imprensa que tem que estar preocupada em como vai dizer isso para nós. Tá? Porque nós somos os clientes do sistema, da imprensa, das Forças Armadas, do governo, de todo mundo. É o povo. Eu aqui sou povo. Tá? Fiz aqui o meu trabalho jornalista investigativo porque a gente já está acompanhando desde o início. Mas a real matéria que deveria ser colocada aqui é a seguinte: Forças Armadas não participarão porque, na visão estratégica, daria uma sensação para o TSE e para os envolvidos de que elas chancelam a segurança do processo, e elas não o farão. Isso tem sim que haver repercussão, é delicadíssimo isso. Aliás, presta muito atenção no que eu estou falando aqui, porque eu não sei nem qual vai ser a repercussão disso no futuro. Uma breve manifestação nesse sentido já foi feita pelo general Heber Portela, representante do Ministério da Defesa na Comissão de Transparência das Eleições, durante a segunda reunião do colegiado, dia 4 de outubro. O militar teria manifestado algumas preocupações com o modelo atual de votação, refletindo o debate interno que as forças têm feito sobre o sistema. Eu ouvi internamente, também conversando com algumas pessoas, que eles estão com dificuldades no modelo que está, lembrando que tem um ano para poder melhorar isso, o sistema não conta com a chancela das Forças Armadas. É isso que ele está falando aí. Poxa, espero que não seja crime falar um fato da narrativa criada pela imprensa e da constatação do Exército. Né? Vamos trazer a matéria. Deixa eu colocar essa responsabilidade para a CNN. Vamos lá? Aí a gente vai entender aqui, porque eu vou explicar o processo que nos trouxe até aqui. Tá? Vou pedir mais uma vez para você dar like aí, curte e compartilha. É um assunto delicado. Tá? Deixa eu só trocar aqui a nossa capa, porque eu não posso colocar o vídeo, mas no final eu coloco só a imagem para você entender aqui. Então vou trocar aqui, ó, né? Você vai ouvir o áudio. Vamos lá. Acompanhe aí do início ao fim, tirando a própria conclusão. O áudio está de boa qualidade, a imagem vai ficar fixa, essa nossa imagem aí. O Ministério da Defesa avalia como informar
ao Tribunal Superior Eleitoral a melhor forma de dizer que considera o sistema de votação brasileiro vulnerável a ataques externos e internos. Esse debate cresceu muito nas últimas semanas entre os militares, que consideram que o modelo atual é suscetível a falhas e pode afetar o resultado das eleições, sim, em 2022. Uma breve manifestação nesse sentido já foi feita, inclusive, pelo general Heber Portela, que é o representante do Ministério da Defesa na Comissão de Transparência das Eleições, aquela comissão que o ministro Barroso criou. Isso aconteceu durante a segunda reunião do colegiado, no dia 4 de outubro, né? Segundo fontes militares, ele manifestou algumas preocupações com o modelo atual de votação, refletindo esse debate interno que as Forças Armadas têm feito sobre o sistema eleitoral. Basicamente, eles consideram que a segurança do processo eleitoral não pode ser reduzida à abertura de uma versão do Código-Fonte, que é uma das medidas implementadas pelo presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso. Tem uma série de outros questionamentos também que têm levado ali os militares, o Ministério da Defesa, a concluir que da forma como está o sistema, na visão deles, não seria 100% seguro. Não dá para ter uma chancela do Ministério da Defesa nisso. E tem uma preocupação específica com a forma como isso deve ser tratado junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Esse Comitê de Transparência é formado por 12 integrantes. E a ampla maioria já tem ali um mapeamento, diverge dessa visão dos militares, né? Para a maioria, pelo menos 7 integrantes desse grupo, a urna eletrônica é segura sim. Então a defesa estuda como apresentar daqui em diante, até o processo eleitoral, o que considera as deficiências do processo eleitoral, mas sem que isso também vincule, tenha essa preocupação, pelo que eu levantei, ao presidente Jair Bolsonaro, que a gente sabe que é um crítico do sistema atual. Uma das saídas em debate é fazer sugestões, sim, para que o sistema seja aperfeiçoado e tentar conseguir convencer os outros integrantes desse comitê do TSE e o próprio Barroso a implementá-las. Né? A gente procurou oficialmente o Ministério da Defesa, eles não quiseram comentar essa informação. Mas hoje as Forças Armadas e o Ministério da Defesa não chancelaria o sistema de votação para as eleições de 2022. Uma análise disso pode dar muita confusão ainda no ano que vem. Bom, eu só vou tirar aqui rapidamente, eu dei alguns flashes para você entender a fonte aí, né, oficial. Vou colocar aqui novamente, ó, só para você entender aqui, tá? Foi essa matéria. A fonte está, tá? A fonte desse material está aqui no Pátria Digital, para você buscar lá e esclarecer qualquer dúvida que tenha. Tá? A fonte vai ficar aqui nessa matéria, é a própria CNN. E eu vou fazer aqui uma, vamos dizer, uma leitura aqui, se não ficou muito claro. Tá? Não é que as Forças Armadas estão se negando a participar do processo de fiscalização. É que, na opinião das forças, há falhas e o sistema precisa ser aperfeiçoado. E as Forças Armadas não acreditam que o simples fato de liberar o código-fonte, que é uma parte importante, para o teste, a gente vai ver aqui que isso já está acontecendo esta semana, né? Isso resolveria o problema da transparência no processo, ou que evitaria ataques ou manipulações. Essa é a conclusão da força. Eu estou sendo aqui bastante prudente na fala, não estamos atacando nenhum tipo de sistema. Eu espero que as pessoas compreendam o que está acontecendo aqui. Tá? Agradecer aqui meu amigo Léo Nunes, aqui um grande abraço, cafezinho para o meu amigo aqui, amigo super patriota aqui. Obrigado, Léo, tamo junto. Forte abraço, Moisés, Camilinha aqui, André e demais amigos. Um grande abraço, Léo, um grande apoiador nosso aqui. Obrigado, Léo. Confere lá, até coloquei o documentário novamente. Lá estava vendo. O primeiro nome lá da lista de agradecimento é o do Léo Nunes, lá no documentário, lá, inclusive na versão em inglês. Está lá na área de membros. Grande abraço, Léo. Tamo junto aqui. Fez um incentivo aqui ao canal. Obrigado, irmão. Um forte incentivo, aliás. Mas vamos lá, continuando. Continuando aqui. Os militares estão rejeitando participar do evento, porque ao final pareceria o seguinte: olha, tá tudo bem. Outra coisa que eu preciso contradizer a matéria que o jornalista ele diz, para quem não sabe, tem 12 entidades envolvidas, uma delas é o Ministério da Defesa. Só que nesse momento ele tenta equiparar a aceitação, por exemplo, da opinião pública pelas Forças Armadas com a opinião da própria opinião, a opinião pública com relação ao Judiciário, ou ao OAB, ou ao Ministério, enfim, como se fosse tudo a mesma coisa. E ele diz que há uma ampla maioria
dos outros envolvidos com relação à segurança. Eu tenho que discordar. Primeiro, que a palavra ampla maioria, em 12, seria que 10 aprovassem. E, na verdade, é metade mais um. Tem 7, na visão do jornalista, Caio Junqueira, que teriam ali, acredito que o sistema é seguro. Aí você tem que apontar, tem entidades ali que não tem nada a ver, inclusive. As Forças Armadas, para o entendimento popular, e o que ficou muito, vamos dizer assim, aceito, principalmente ali após o 7 de setembro, é que podem ser o fiel dessa balança, até porque as Forças Armadas estão envolvidas diretamente no processo, seja na distribuição e escolta das urnas nos lugares mais remotos no Brasil, seja colocando a partir de GLO as suas tropas nas ruas no dia do processo eleitoral para combater qualquer tipo de irregularidade durante o processo eleitoral em si, e até no transporte de volta, na logística, né? E, segundo o presidente Bolsonaro, até mesmo lá na sala onde são proclamados os resultados finais. É isso que o povo tem interesse, né? Então, não há aqui por que se falar de qualquer, vou ter que ser chato nisso, de qualquer ataque, como o ministro diz aqui, e também não é opinião nossa. Peço ao ministro Barroso cobre da CNN lá e do jornalista que apurou junto com o general, né? A minha opinião, essa sim eu vou dar agora, é que qualquer sistema precisa ser aperfeiçoado depois de um tempo de vida. Novamente eu repito, o seu computador que você está usando, o celular que você usa, de tempos em tempos vem lá uma atualização, boa parte dessas atualizações são de segurança. Só que no processo eleitoral é tão importante que não é só o equipamento ou só o programa que tem que ser atualizado. É o próprio método. São os elos os elos encadeados aí que geram resultado. Né? Tem essa situação aqui, o Fabiano coloca, às vezes o código é 1 e o problema é substituir o código. Vamos lá, pessoal. Quem vai criar algum tipo de problema não vai colocar oficialmente um código com problemas. O problema não é nesse eixo aí. O problema é quando essas urnas podem estar isoladas aí ao longo do país, né? E alguém que tem acesso físico a elas pode manipular. Isso já foi comprovado, já tem materiais, tem testes sobre isso. E também na questão da totalização. Então são várias fases. O que as Forças Armadas estão mandando como recado nesse momento? Simplesmente dizer que porque o código funciona, ele não pode ser acessado e corrompido por elementos terceiros ou internos, ou externos ou internos, eles não querem dar essa chancela. Sinceramente, não sou eu que vou dar a conclusão disso. Nós aqui, enquanto povo, nós temos que pensar aqui, vem cá, e ao próprio presidente, qual vai ser a próxima entrevista? Está na mão das Forças Armadas? Qual será a fala do Ministério da Defesa a respeito disso? A fala oficial, né? Porque eu estou aqui e vou trazer nesse momento, eu vou fazer uma pontuação aqui para a gente chegar nessa conclusão, tá? Vamos só entender como é que chega nesse dia aqui até o Exército rejeitar, porque é pouco tempo, pessoal. Parece muito, mas é pouco mais aí do que 60 dias. Quer ver uma coisa? Eu posso dizer que no 7 de setembro, talvez um dos maiores entendimentos da população é que nós queríamos que, primeiro, as entidades do Brasil, o sistema, os entes do sistema, inclusive o tripé da tripartição dos poderes no Brasil, executivo, legislativo e judiciário, e não só o executivo, se pautasse pela Constituição Federal de forma integral, sem relativizações. Isso era um ponto principal. Um segundo ponto era um pedido de transparência. Nós somos os clientes, nós não estamos satisfeitos com o prato servido e nós gostaríamos de mais transparência no processo eleitoral. Ninguém estava aqui dizendo ou falando mal de ninguém, nem dizendo que fulano tem vantagem ou desvantagem. Nós simplesmente dissemos o seguinte, o sistema está aí há 30 anos, não custa nada, assim como tudo na vida carece de um comprovante, nós temos aí algum tipo de comprovação física para o pleito. Esse é o segundo ponto. Né? E aí, surgiu na sequência disso, existia uma PEC proposta pela deputada Bia Kicis. Essa PEC foi ao Congresso muito rápido, quase não houve discussão, foi muito rápido, foi uma manobra, sinceramente, que eu não concordei pela velocidade, um assunto tão sério, mas que caminhou muito rápido lá na Câmara. 218 deputados rejeitaram o arquivamento. Está tudo aqui registrado, as fontes aqui no canal Pátria e Defesa,
Isso aconteceu muito rápido. Tá? E aqui tem a rejeição da PEC e tudo mais ao processo. Tivemos manifestação também antes. Aliás, isso aqui foi até antes, né, do 7 de setembro. Foi em agosto. Aí vamos lá. O presidente, depois que esse assunto foi superado na Câmara, não na população, tá? Buscou-se ali após o 7 de setembro um entendimento. E o presidente, né, colocou, com as Forças Armadas participando do processo, dá para confiar nas urnas, diz Bolsonaro. É a fala do Bolsonaro. Eu considero sempre que o presidente fala é um recado do que o povo fala. O presidente é o ente do sistema com a maior legitimidade, ou seja, com maior representatividade a partir do voto. 58 milhões, aí, 57, 58 milhões para ser mais exato. E o presidente transfere ali, meio que a gente sabe o que aconteceu no pós de 7 de setembro. Se você não sabe, assista ao documentário aqui dentro das 4 linhas da Constituição. Após esse processo, o presidente vai lá, Bolsonaro, e diz, olha, nós temos que... nós podemos confiar no processo porque as Forças Armadas entrarão no circuito para garantir ali a segurança e a transparência do processo. Eu, particularmente, como sou uma pessoa que convivo aí há 30 anos, aí, pelo menos, com forças de segurança, força de defesa e principalmente com militares das Forças Armadas, compreendo a lisura dos militares brasileiros, a confiança eu tenho plena na instituição Forças Armadas brasileiras e elas não vão se envolver em algo e chancelar algo que elas não concordarem. Falei, inclusive, tem várias lives aqui, foi até atacado aqui. Eu disse, olha, Forças Armadas são pragmáticas. Se eles não concordarem com alguma coisa, eles irão se manifestar. Pessoal, não passou nem, acho que 60 dias aí, as forças praticamente se posicionaram. Esse processo aqui tem problema. Não é o Moisés ou o canal Pátria e Defesa que estão trazendo esse problema. Tá? É explícito na sociedade, visto que as forças que o presidente tem dito que vão controlar o processo, dizem que não vão chancelá-lo. Ficou claro agora o que está lá na capa? E se você tem alguma dúvida que isso tem a ver com o presidente, eu vou chamar o próprio presidente para dizer isso para você. Essa semana ele falou isso. Essa semana agora. E tem mais. Foi segunda-feira. Foi ontem. Ele já falou isso pelo menos 4 ou 5 vezes. E eu trouxe todos os vídeos aqui. Eu tenho tudo guardado, se for necessário no futuro, para isso. Para isso. E eu vou dizer por que eu estou acompanhando esse processo desde o início e trago rapidamente aqui só para você entender esse processo. Vou até colocar aqui, não estava nem previsto aqui, mas eu acho que vale a pena a gente colocar, porque eu estou acompanhando isso tão lá de perto. Deixa eu ver aqui se eu... Acho que aqui, ó. Vamos lá. Eu estou acompanhando tão bem de perto que isso começa aqui. Dá uma olhada que está toda a imprensa presente, está o ministro Anderson Torres, estão os oficiais e generais palacianos. Não é qualquer coisa ali, pessoal. E há um processo investigativo com inquérito dentro da Polícia Federal. São dúvidas, são sugestões levantadas pela própria Polícia Federal. Aliás, o TSE faz esse chamamento agora para as 12 instituições no Brasil, justamente para que falem a verdade. Não é para chegar lá e simplesmente aceitar. Vamos ouvir aqui, não tem nada de... Olha como não tem nada de errado desde o início. Olha, dá uma olhada. Contra o voto auditável, está dizendo para alguns, fique tranquilo com as ruas, quem vai contar o voto sou eu. Todos já ouviram isso? Nos regimes não democráticos, que existe eleição, regime não democrático, também. Isso é só para você entender. Eu estava lá quando isso foi explicado, não tinha nenhuma agressão ao sistema aí. Apenas baseado num processo, num chamamento lá atrás do próprio TSE, se apresentou o relatório. O ministro Anderson Torres estava ali, o presidente falando, estava o pessoal da inteligência, e o ministro Anderson Torres está sentado ali logo mais na frente, e está toda a imprensa ali. Aliás, nesse dia, o presidente fez um belo apelo, tudo bem que não surtiu efeito à imprensa, para que eles fossem mais patrióticos e entendessem que o que está se pedindo ali é transparência no processo. Pois bem, tá? Agora, ontem mesmo, quando indagado, o presidente disse, eu estou tranquilo com relação ao processo de 2022, eu quero ter essa mesma tranquilidade, porque as forças estão envolvidas.
Não fique com a minha palavra, não. Vou chamar o presidente novamente aqui, porque aqui, pessoal, eu sou cidadão. Eu sou o cliente, junto com vocês aqui. Nós queremos a transparência que o presidente também está falando aí, olha. Eu não vou entrar em detalhes. O ministro Barroso, que é o presidente, emitiu lá uma portaria e convidou aí umas 10 instituições, 10. Entre elas, uma tal de Forças Armadas, você deve conhecer, né? Já ouvi falar. Para participar do sistema das eleições do ano que vem. Então nós vamos participar da primeira fase, lá do código-fonte, até a sala secreta. Então não vai ter problema. O ideal é o voto no papel, impresso, o ideal. Mas agora fica quase impossível uma fraude, porque partamos do princípio que não haverá cooptação de militar nessa questão. Ok? Pronto, vamos lá. Vamos às palavras do presidente, corretíssimo. Nós estamos tranquilos, houve a abertura por parte do TSE para dar transparência no processo e as Forças Armadas. Quando o presidente fala as Forças Armadas ali, ele fala a partir do Ministério da Defesa, que está imediatamente ligado a ele ali. É por isso, inclusive, a nossa capa aqui com o general Braga Neto, que é quem responde por isso. É óbvio que tem toda uma linha de militares envolvidos nisso. A informação que eu tenho internamente é que, para tirar essa conclusão, a gente está falando de centenas de militares do Exército envolvidos só nesse processo inicial aí, de levantamento das falhas do código. O que está em jogo essa semana é o código. É uma das etapas. E as forças já barraram aí. Já no primeiro degrau, já disse, o próximo passo não sou eu que vou trazer aqui, pessoal. Aí as forças, o próprio presidente aí provavelmente vai se manifestar a respeito. Ou o presidente vai colocar a bola de novo com as Forças Armadas. E eu acho interessante, porque se as forças já passaram essa missão, não tem que ficar constrangida em relação ao sistema. As forças têm que colocar publicamente qual o pensamento e dizer, olha, é esse. Será que é o Moisés aqui do Pátio e Defesa que vai ter que resolver essa equação? Ou isso carece? Aí, vamos lá, né? Estão famigeradas notas públicas sobre o assunto. Eu acredito que sim. Porque quando eu coloquei essa capa hoje, e aí já vai minha dica aos amigos das Forças Armadas, muita gente está responsabilizando as forças por achar que as forças não querem participar. É o contrário. A mídia está dizendo isso. Eu trouxe para você aqui a verdade. A notícia é exatamente a mesma. Só que a mídia diz para você que as forças não querem. E, na verdade, as forças estão dizendo que não concordam. Dizem que passar para a população que meramente analisar o código-fonte não pode ser compreendido como segurança total no processo. Esse é o recado da força. Espero que o pessoal esteja entendendo. Gostaria que as forças fossem transparentes em uma nota. Aliás, mais objetivas, inclusive, do que eu. Fica aqui até a minha dica, né? Então, assim, você viu o presidente falar, tem a opinião das próprias Forças Armadas trazida aqui em matéria, eu trouxe o áudio para você aqui, né, de quem trouxe a matéria, lá a opinião do general, e né, o TSE inicia os testes das urnas com hackers. O que vai acontecer, então? Vamos fazer os testes, as forças não estão participando, que é quem eu confio para chancelar o processo. O que vem depois disso, meus amigos, eu vou dizer uma coisa, eu pergunto para você, porque eu mesmo estou numa encruzilhada. O meu entendimento, desde o 7 de setembro, quando nós fomos às ruas e colocamos o que tinha que colocar, nós todos, o povo brasileiro foi, democraticamente exigir Constituição, exigir cumprimento da Constituição e das suas cláusulas, inclusive das cláusulas pétreas, para toda a população brasileira, mas também para que o próprio sistema cumpra. E, na ausência de uma disruptura, processo que eu rechaço, não quero disruptura, uma equalização disso foi uma abertura do TSE para demonstrar a transparência e a lisura do processo. Como isso poderia ser chancelado? Por alguém que o povo brasileiro confia efetivamente, a instituição de maior confiança do Brasil são as Forças Armadas, aí em N pesquisas. Se eu fizer uma agora aqui, eu tenho certeza que ganha também. E as forças, hoje, vêm a público que não querem participar desse exame específico, pois acreditam que passaria à população uma falsa sensação de segurança da qual elas não chancelam. Dorme com essa aí. A pergunta agora está na tua cabeça
Não pergunta para mim, não. Para quem a gente vai cobrar isso agora? Para quem a gente vai perguntar? Eu voltei para estaca zero. Eu agora voltei para 7 de setembro.